Vamos em frente trazer um pouco da pauta nacional, porque o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, foi ao Gilmar Paluza. Gilmar Paluza, o Fórum de Lisboa, que está reunindo a casta da República do Escambo, como eu chamo aqui. Então, o diretor da PF foi lá a convite da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, alvo de inquérito da própria PF em 2022. A Folha registrou essas informações e a investigação da PF em relação à FGV, ela foi suspensa pelo ministro Gilmar Mendes, um dos anfitriões do evento. E assim como a FGV, né? A FGV também está entre os organizadores. Quer dizer, o Gilmar é um organizador ali informal, porque quem está como organizador formal é o IDP, que é o instituto que ele fundou e que a sua família administra. Segundo a Polícia Federal, Andrei Rodrigues viajou a convite da fundação, responsável por custear passagens e hospedagem do diretor da instituição. Já as diárias dos seguranças que acompanharam Andrei Rodrigues em Lisboa serão pagas pelo governo federal. Pelo governo federal. Questionada pelo jornal sobre o conflito de interesses em razão do convite da FGV, a PF não se manifestou. A Polícia Federal deflagrou em novembro de 2022 a Operação Sofisma, que mirou um suposto esquema de corrupção, fraudes e licitações, evasão de divisas e lavagem de dinheiro envolvendo a FGV. Entre os investigados estavam Ricardo Simonsen, Marial Inês Norbert Simonsen e Rafael Norbert Simonsen, membros da família que fundou a fundação em 1944. Segundo a PF, as investigações começaram após informações de que a FGV era usada por órgãos federais e estaduais para, aspas, fabricar pareceres que mascaravam o desvio de finalidade de diversos contratos que resultaram em pagamento de propinas. Fecho aspas. Aliás, recentemente, já tem alguns meses, a revista Piauí fez uma matéria muito detalhada a respeito desse envolvimento aí do Gilmar Mendes com a turma da FGV, e em relação ao processo, em relação àquela investigação. Aqui a gente sempre vai citar os veículos que trouxerem informações relevantes, a gente não tem problema nenhum. É um porre que no mercado haja uma disputa e às vezes usem inclusive as nossas informações, nossos insights, sem referir ao antagonista. A gente aqui não vai fazer isso. Então, tudo que surgir de importante na imprensa, a gente critica muitas vezes a imprensa, chapa branca, a gente critica que se passe pano para muita situação imoral. Agora, aquilo que é revelado e que está correto e que é o dever da imprensa correr atrás, a gente vai sempre valorizar. Então, Duda, mais um conflito de interesse, quer dizer, Polícia Federal. Eu tinha a minha frase, que está entre assim, as minhas máximas, eu acho que até sei qual que é. Amigo é coisa para se guardar no STF. Agora, a FGV está mostrando que na Polícia Federal também. Eu achei que você ia usar outra frase. Qual é? Fala aí. Tem uma frase do Gilmar que é que as instituições venceram, né? E você escreveu um texto... Os interesses venceram. Os interesses venceram. Isso aí é claramente um exemplo de que os interesses venceram. Continuam vencendo. Pois é, o Gilmar barra uma investigação da PF na FGV e depois, em Lisboa, você tem o representante máximo da PF num evento patrocinado do IDP do Gilmar, patrocinado pela FGV. Assim, é uma coisa... É vergonhoso. É vergonhoso, cara. Assim, às vezes é algo tão esculhambado por si só, que só de dar a notícia, é como o Trump vendo o Joe Biden escancarar a sua fraqueza. Você nem precisa muito comentar em cima, né? Porque já é evidente. Mas, assim, o que eu posso resumir em torno disso é o seguinte: se constrói nessa república uma maneira de ninguém mais ser atingido. Porque você vai formando uma casta que tem os seus tentáculos judiciais, políticos, econômicos e midiáticos. Então essa casta vai se sentindo tão à vontade que vai lá fazer piquenique chique, evidentemente, de luxo, em Lisboa, longe dos olhos do povo, sob o pretexto de refletir sobre o Brasil, todo mundo junto e misturado. E você está vendo emissoras de TV escarafuncharem aí as questões problemáticas envolvendo o Gilmar Paluza todos os dias, como portais como o nosso, o Antagonista, e alguns jornais como o Estadão estão fazendo.
Quer dizer, a mídia impressa, a mídia eletrônica, ela está lá ainda com alguma sobrevida de jornalismo independente, mas nas emissoras de TV é muito pouco, porque você tem aliados dessa casta em posições de chefia em emissoras de TV. E aí você não tem o escrutínio feito com imagens e todos os detalhes para o restante da sociedade brasileira. Mas aqui a gente vai sempre expor, inclusive na TV, onde vamos estrear na segunda-feira, para que todas as informações sejam dadas também na televisão brasileira. E o ministro Flávio Dino, do STF, encontrou um motivo para tentar justificar a realização do evento no exterior. Segundo Dino, que participou do Fórum do Gilmar, talvez fosse impossível promover um encontro como o Gilmar Palusa no Brasil. Por que será? Abre aspas. Quem visita o Congresso, como eu visitei muito recentemente, sabe do que eu estou falando. O parlamento brasileiro vive um momento em que a confrontação física se tornou método ordinário, no duplo sentido da palavra. Fecho aspas. Em outro momento, Dino chamou de esdrúxulas as críticas feitas ao evento por reunir magistrados, empresários, advogados e lobistas no exterior e sem transparência. Aspas. Uma visão anômala, esquisita, esdrúxula, eu diria, de parte da população brasileira que vê sentarem no mesmo auditório advogados, professores, acadêmicos, magistrados como algo negativo. A meu ver, é algo muito esquisito, atípico, soa muito mal nos meus ouvidos. Fecho aspas. Pois é, eles sentiram. Eles sentiram. Eles gostam de estar nessa casta. É lá que eles gostam de estar. E eles não gostam de ser criticados. E estão justificando, olha, aí no Brasil vai ter muito barulho, então a gente vem aqui para o exterior. Acabou de sair matéria no Estadão, Duda, dizendo que em viagem, gastos totais aí com essa viagem, já tem 1.300.000 reais de dinheiro público. Dinheiro público está sendo gasto para custear a ida dessas pessoas a esse evento. E eles não têm o menor pudor de falar, é melhor a gente se reunir aqui, a casta mesmo. Não vejo problema nenhum, porque afinal eles são os iluminados, não se pode desconfiar de que estejam fazendo qualquer coisa imoral, indevida. Não se pode. Se são eles, e ora, por que estão todos desconfiando, não é mesmo? Felipe, uma coisa que eu acho interessante é lembrar que o Flávio Dino, como ministro da Justiça, é quem autorizou aqueles voos da FAB, a Força Aérea Brasileira, para os ministros do STF, né? Porque, é claro, eles já têm dificuldade de embarcar em qualquer aeroporto brasileiro, porque a sociedade brasileira não aguenta mais, né? É muito crítica de tudo que eles estão fazendo, desses privilégios e das decisões. Então, e aí depois ele vira ministro do STF e passa a gozar do privilégio que ele mesmo deu para os ministros do STF. Né? E essa frase dele também me chamou a atenção, ele fala da reunião dos advogados, dos acadêmicos e dos professores, uma coisa assim, e dos magistrados. Não tem nenhum problema os advogados, os acadêmicos, os professores se reunirem, né? Exatamente. O problema é o magistrado estar ali no meio. Exatamente. Porque o magistrado, a princípio, ele tem que ser imparcial a hora que ele estiver julgando. Então, não é para os magistrados brasileiros ficarem fazendo relações públicas, esses converscotes todos, porque isso daí afeta o trabalho deles e isso tem consequências para as decisões que eles tomam. Quer continuar circulando assim normalmente, etc., fica na iniciativa privada. Eles querem tudo, né? Eles querem o bônus e não querem o ônus. Então você é ministro do Supremo Tribunal Federal, você já é uma das 11 pessoas mais poderosas do país. Você tem um ônus, você tem que manter um certo distanciamento de outras pessoas. Não é para ficar todo dia trocando zap com outros juízes. Aliás, não era para trocar zap com outros juízes que vão julgar a mesma coisa que você, falando sobre votos, etc., como a gente viu ser confessado no julgamento sobre a maconha. Mas eles estão lá, apontam o dedo para outras autoridades e, no entanto, se acham assim acima do bem e do mal, onipotentes, podendo fazer tudo. E Felipe, só um detalhe, perdão, que você falou dos magistrados, mas tem a questão de empresários. Então você tem, como a gente já expôs, diretores, sócios e representantes de 12 empresas com processos no STF, lá reunidas com os juízes da corte, podendo fazer embargo auricular, a conversinha no pé do ouvido o tempo todo. Diga.
Não, eles admitiram, né, essas trocas de mensagens pelo Zap, mas assistindo lá as sessões do plenário do STF em Brasília, você vê, né, um vira para o outro e fala assim, ó... né? Aí outro Não, e ainda tem o sistema interno de troca de mensagens, que foi aquele pelo qual, eu coloquei isso em artigo agora em O Antagonista, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski combinaram voto no julgamento do Mensalão. Foi matéria premiada do jornal O Globo, que venceu o Prêmio ESSO de jornalismo, lá de 2007, porque perceberam que eles faziam essa troca de mensagens durante o julgamento pelo computador, e aí colocaram o repórter fotográfico para ficar de olho, foi lá, fotografou a tela e percebeu que a Carmen Lúcia e o Ricardo Lewandowski estavam combinando voto, naquilo como foi analisado pelo jornal. Quer dizer, isso já tem 17 anos que eles fazem isso nos bastidores. E depois ficam aí posando de você sabe o quê. Muito bem. Levantamento publicado pelo Estadão é o que eu tinha citado, R$1.300.000 de dinheiro público. E o Flávio Dino também defendeu os colegas Gilmar e Alexandre de Moraes, que fazem o que fazem porque eles são a expressão do colegiado. É mole. No mesmo dia em que Dino deu essas declarações, o seu colega Edson Fachin, esse que é o ponto interessantíssimo, cobrou da Corte Constitucional Brasileira a virtude da parcimônia. Olha, mais um cobrando. Teve o Luiz Fux outro dia. Claro que não é uma fala perfeita, a gente ironizou algum ponto, mas estava mostrando pelo menos algum reconhecimento de que há diversas críticas legítimas. E agora o Fachin cobrando parcimônia. Vamos acompanhar o que ele disse no evento Hora de Atualização, na sala da primeira turma do STF. Permitam-me tentativamente confidenciar-lhes meu ceticismo em relação à capacidade dos tribunais processarem nossas diferenças. Creio não estar sozinho aqui. Em um momento de mudanças sociais intensas, cabe à política, com P maiúsculo, o protagonismo. E ao judiciário e às cortes constitucionais, mais especificamente, cabe a virtude da parcimônia. Evitar chancelar os erros e deixar sedimentar os acertos, sempre zelando pela proteção dos direitos humanos e fundamentais. Comedimento e compostura são deveres éticos cujo descumprimento solapa a legitimidade do exercício da função judicante. Abdicar dos limites é um convite para pular no abismo institucional. A lei sem reconhecimento é injusta, mas o reconhecimento sem lei é precário. Pular no abismo e tudo, Duda Teixeira. Alguém tem que dar algum tipo de discurso nesse sentido. Quando a Cruzoé foi censurada por decisão do Moraes, o Celso de Mello soltou uma nota. Ele não está mais na corte, está aposentado, contra qualquer tipo de censura. Quer dizer, é preciso que algum ministro reaja às barbaridades que outros possam fazer. Isso está acontecendo, né, Felipe? Cada vez mais. O Fux, né, também deu uma super Exatamente. Declaração essa semana. O André Mendonça falou que o STF estava passando por cima do legislador. Muito interessante isso. Agora, passou ali uma frase do Dino que eu queria comentar, que ele fala que o Gilmar e o Alexandre de Moraes fazem o que fazem porque eles são a expressão do colegiado. Né? E aí, enfim, é importante só dizer que não tem representante de classe, né, no STF. Cada voto tem o seu valor igual, né? O que a gente tem é o presidente do STF, que é o cara que comanda a pauta e faz o contato com o executivo ou com o legislativo, mas é isso. O Gilmar não representa outros ministros, nem o Alexandre de Moraes. É um absurdo isso, né? A gente tem um colegiado e o representante que tem essa função mais ritualística, burocrática, né? Não tem o vice-presidente do sindicato, do colegiado, você tem o cargo ali de presidente, vice-presidente, mas não existe. É o tipo de alegação política do Flávio Dino, porque ele é um político e o Lula disse que queria alguém com a cabeça política no STF e o STF está cada vez, lamentavelmente, mais politizado.